Louvado seja Deus, carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Hoje veremos o capítulo número 1, estudaremos o verso 2 ao 4. E o tema da nossa palavra hoje é Jesus, o cumprimento da promessa de Deus. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus, a partir do verso 1. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas sagradas ou santas escrituras, acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Até a leitura da palavra de Deus. Irmãos, nós já vimos aqui que Paulo, ele se declarava como um escravo de Cristo, como alguém que foi chamado para servir a Deus, para dedicar a sua vida exclusivamente a Deus. E para isso, ele foi vocacionado na missão de apóstolo. E como nós vimos, o apóstolo não tem como haver em nossos dias. Pois, primeiro, eles precisavam ser chamados diretamente por Jesus. Segundo, eles precisavam ter testificação ou reconhecimento dos outros 12 e da igreja. Terceiro, o apóstolo ele precisava estabelecer doutrina, escrever daquilo que viu, daquilo que testemunhou. E os de hoje não viram e não testemunharam o que aconteceu com Cristo. Portanto, o apóstolo bom e de nossos dias, né, é o apóstolo, melhor, apóstolo bom é apóstolo morto. E qual era a missão do apóstolo? O apostolado não era apenas um título de primazia, para que aquela pessoa se sentisse mais elevada que as outras. Não, o apóstolo tinha uma missão: testificar a respeito do Evangelho. É isso que Paulo procurou fazer. E na semana passada, nós entendemos então o que é o Evangelho e o que não é o Evangelho. E o que não é o Evangelho? Primeiro, o Evangelho não é algo material. Muitas pessoas vão à igreja hoje pensando que o Evangelho é Deus, como uma espécie de Papai Noel, te dando inúmeros presentes, te abençoando financeiramente, te fazendo prosperar, te fazendo ser bem-sucedido. Mas isso não é o Evangelho. Pelo contrário, o Evangelho às vezes requer de nós renúncia de muitas coisas. Segundo, o Evangelho não é capacitação para a salvação. Ou seja, não é Deus falando o seguinte: olha, eu entreguei o meu filho Jesus para morrer por vocês e agora está aqui. Ele entrega um bastão para a gente e fala: faz a parte de vocês. Não, no quesito salvação não existe cooperação do homem e Deus. É uma obra completa e exclusiva de Deus, somente dele. Por isso, o Evangelho também não é o anúncio de uma mensagem para que possamos nos salvar, para que possamos viver uma vida moralmente mais correta. Vimos também que o Evangelho não é apenas o anúncio de perdão, porque o perdão havia no Antigo Testamento, aquele dia chamado Yom Kippur, que era o dia onde o povo pedia perdão a Deus, pedia perdão ao próximo, se quebrantava, fazia sacrifícios, e aquele sacrifício cobria momentaneamente o seu pecado. Ou seja, o perdão também havia no Antigo Testamento. Então, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? O Evangelho também não é dizer que o homem precisa fazer algo para se salvar. Mas o Evangelho é sobre o que Deus fez. É a proclamação do que Deus fez para salvar o homem que estava perdido. O Evangelho é a boa notícia de que Deus introduziu um meio pelo qual hoje nós podemos ser salvos. E como? Através da fé no seu Filho, Jesus Cristo, o Senhor. Eu também disse semana passada que sempre houve um único método de salvação: fé. Como é que nós somos salvos hoje? Pela fé em Jesus Cristo, que veio há quase 2000 anos atrás, morreu e ressuscitou. Como é que os antigos eram salvos? Pela fé no Messias que viriam. Lembra que Deus prometeu já lá nos primórdios, Gênesis 3,15, que a mulher, ou da semente da mulher, nasceria um descendente, e esse descendente pisaria a cabeça da serpente. Pois bem, esse descendente é Jesus Cristo. Lembra do que Deus disse a Abraão? Você vai ser pai de multidões, você terá um filho, e diz a palavra que Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Não é à toa que ele é chamado de o pai da fé. Então, os antigos eram salvos crendo no Messias
que haveria de vir, crendo na promessa de Deus que enviaria um que salvaria toda a humanidade. Olha o que 2 Timóteo 3, verso 15 e 16 vai dizer. E que desde a infância, se referindo a Timóteo, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. O que Paulo está dizendo é o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus. Mas que Escritura ele está se referindo aqui? Pois o Novo Testamento ainda estava sendo escrito. Então, obviamente, ele não estava se referindo ao Novo Testamento como nós temos hoje, mas ao Antigo Testamento, aos Salmos, a lei e os profetas. E o que ele está dizendo? Que o Antigo Testamento é palavra de Deus, é inspirado por Deus e útil para chegar ao conhecimento de Cristo Jesus e nos moldar à imagem de Deus. O que Paulo está dizendo a Timóteo é: Timóteo, olhe para o Antigo Testamento, veja o que foi profetizado, veja o que diz a lei, veja o que diz os Salmos. Falavam a respeito de Jesus Cristo, o Cristo que você crê, o Cristo pelo qual você foi instruído desde a infância a respeito da sua vinda. Este está ali. Portanto, o meio de salvação não mudou. É fé, é fé. É fé no Antigo Testamento, é fé no Novo Testamento. Dessa forma, as boas novas não são tão novas assim. Não são tão novas. Na verdade, quando nós dizemos as boas novas a respeito da boa notícia, é que a promessa de Deus se cumpriu. Jesus Cristo de fato veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e prometeu que viria. Ou seja, em certo sentido, nós estamos falando que aquilo que Jesus ou que Deus disse que ia acontecer, aconteceu. Olha o que vai dizer em Lucas 2, 28 a 32. Simeão era um sacerdote. Olha só o que diz. Simeão o tomou nos braços, Jesus, e louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Então veja o que Simeão está dizendo aqui. Senhor, eu já posso morrer em paz, porque aquele que o Senhor prometeu para salvar o mundo, para poder trazer luz aos gentios e glória ao povo de Israel, eu estou segurando em meus braços. Ou seja, Senhor, aquilo que o Senhor havia prometido se cumpriu. Eu estou vendo o cumprimento disso aqui. Então, de certa forma, o que é o Evangelho? O Evangelho é o anúncio de que aquilo que estava escrito no Antigo Testamento se cumpriu em Jesus Cristo. Portanto, eu gostaria de abordar aqui apenas 3 princípios com base nesse texto que nós lemos aqui. E o primeiro motivo o primeiro princípio é: ora, qual o motivo da aparente demora? Primeiro, da vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo não apenas morreu e ressuscitou, ele também disse que iria voltar. Então, por quê? Demorou-se um longo período até ele vir, se manifestar em carne. E agora que ele morreu e ressuscitou, ainda tarda quase 2000 anos e ele ainda não veio. Talvez você se questione isso. Você já fez uma promessa a alguém? Eu já fiz. Os meus pais também já fizeram muitas promessas a mim. E algumas delas, eles não conseguiram cumprir. Eu me lembro que quando eu era criança, meu pai sempre dizia a nós, a mim e as minhas irmãs: final do ano, nós iremos viajar para a Bahia. E aí eu ficava esperando o ano inteiro. Chegava o final do ano, a gente não viajava. O meu pai não cumpria a promessa dele. E você certamente já fez inúmeras promessas a seus filhos, ou alguém que por algum motivo você não cumpriu. E quando nós não cumprimos uma promessa, os motivos são diversos. Por exemplo, às vezes faltou dinheiro. Faltou dinheiro, você não consegue cumprir a promessa. Às vezes, aconteceu o imprevisto. Você ia viajar, mas o carro quebrou, então não tem como cumprir a promessa. Às vezes, faltou tempo.
Então, por causa do tempo, por causa do trabalho, por causa das obrigações e responsabilidades, você também não é capaz de cumprir as promessas. Mas este não é o caso de Deus. Porque Deus, ele tinha todos os recursos. Afinal, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Tudo ele pode. E, aparentemente, houve uma demora no cumprimento da promessa. Porém, pensar assim é um engano. Da nossa perspectiva, parece que demorou. Mas a perspectiva de Deus, tudo aconteceu na plenitude dos tempos, no dia certo, na hora certa. Assim também, como ele virá novamente. Nós podemos pensar, poxa, mas já fazem quase 2.000 anos, mas ele virá. E por que nós podemos ter certeza? Porque a primeira promessa, que ele viria e se manifestaria, morreria e ressuscitaria, se cumpriu. Logo, aquele virá também é verdadeira. Uma criança uma vez fez uma pergunta a seu pai. Pai, no livro de Apocalipse, a Bíblia diz que Jesus vai voltar, certo? Certo. Alguns vão dizer que nós estamos vivendo os últimos dias, certo? Certo. Então por que a demora? E aqui, algumas coisas que nós podemos observar. Alguns princípios que nós podemos aprender. Não é uma questão de demora, mas é uma questão de paciência da parte de Deus. Paciência para com o quê? Primeiro, Deus queria mostrar a profundidade do pecado. Deus queria mostrar que o homem era completamente pecador, corrompido e depravado. Não só por seus atos de desobediência, mas também por aquilo que está no seu coração, os seus pensamentos, as suas intenções. Lembra que, como é que o judeu ele pensava? Sobre adultério, por exemplo. O que era o adultério para o judeu? Era você se deitar com alguém que não era o seu cônjuge. Isso era adultério, você chegar a vias de fato. Mas Jesus vem e fala, não, adultério não é apenas isso. Adultério é você também desejar, cobiçar a mulher do seu próximo. Pois se assim você o faz, diante de Deus que conhece a mente e o coração, você já pecou. E portanto, se você tropeça em um mandamento, você se torna réu de todos. Ou seja, vocês permanecem em desobediência. É assim que Deus faz também conosco. Por que será que tarda 2.000 anos para a vinda de Jesus? Será que isso não é oportunidade para que você se arrependa do seu pecado? Para que você mude de vida? Ou até para que você possa pregar o evangelho a outros? Eu me lembro que, quando eu me converti, eu tive um sonho que eu acho que é meio comum as pessoas terem. Me falaram a respeito do arrebatamento e a respeito da vinda de Jesus Cristo. Então, eu fui dormir e eu sonhei com isso, os anjos vindo, pegando as pessoas, e Jesus nas nuvens, e eu falava, Deus, mas os meus pais ainda não são convertidos, tem como esperar mais um pouquinho? E eu saía correndo para minha casa para poder anunciar o evangelho aos meus pais. E aí eu acordei do sonho, obviamente muito assustado com aquilo ali. E o que eu fiz? A partir daquele momento, eu passei a orar para que meus pais pudessem se converter. E sempre que tinha oportunidade, falava da palavra de Deus para eles. Então, será que essa paciência de Deus não é para que você faça o mesmo? Para que você passe a pregar o evangelho? Para que você se arrependa dos seus pecados? Para que você perceba que você não é bom? Que você necessita de Deus? Pois, como diz a palavra de Deus, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, o homem tem uma doença em sua alma, chamado pecado. É como um câncer maligno, que se não for tratado, o levará à destruição. Então, o tempo de paciência de Deus, talvez seja para isso. Mas talvez um segundo motivo. Gentios pecaram, mas judeus também pecaram. Ambos necessitavam da graça de Deus. Porém,
É muito fácil você convencer alguém que está no pecado, ou que vive uma vida dissoluta, que a sua conduta, pela lógica moral, é errada. Você diz, olha, beber, fumar, usar droga, se prostituir, isso não é bom. Isso é errado. E a pessoa que está naquela vida ali, ela fala, eu sei. Eu já tentei parar muitas vezes, mas não consigo. Então você introduz o evangelho. Os gentios da época de Paulo eram totalmente depravados, perversos, malignos. Inclusive, nos seus cultos havia ninfas, que eram prostitutas cultuais, que adoravam os deuses, Afrodite, por exemplo, através da intimidade. E Paulo prega a eles. E os judeus olhavam para os gentios e falavam, é isso mesmo, eles são pecadores. O problema é que quando o judeu olhava para si, eles se achavam salvos, eles se achavam bons. E por quê? Diziam eles, temos por pai Abraão, o nosso pai é o pai da fé, nós estamos salvos, nós somos o povo de Deus. Porém, Romanos 1, 16 a 17, vai dizer que todos pecaram. Por isso, Paulo não se envergonha do evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e também do grego. Todos necessitavam do evangelho. Agora, eu te dei uma situação. Imagine uma outra situação. Alguém que já frequentou uma igreja, alguém que já ocupou até um cargo de liderança às vezes na igreja, que julga conhecer a palavra de Deus, mas que está perdido, é ímpio, precisa se arrepender dos pecados. E você vai tentar falar de Deus para ela. E o que ela vai te dizer? Nessa escola eu já sou professor, eu já sei as sagradas letras. Irmãos, os judeus eram peritos no Antigo Testamento, eram mestres, conheciam do início ao fim a palavra de Deus, mas não conseguiam enxergar nas suas próprias escrituras que Jesus era o Messias e que eles necessitavam crer nele, que aquele que os profetas haviam prometido tinha chegado, o Salvador do mundo tinha chegado. Eles não conseguiam perceber. O judeu, ele estava mais ou menos como o católico. Você diz ao católico, idolatria é pecado. Aí você pega a Bíblia dele e mostra, olha aqui, Êxodo. Não pode fazer imagem e escultura. Olha o Salmo 115, dizendo que os ídolos têm boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, olhos, mas não veem. E os que os seguem estão fadados à destruição. E o que eles dizem? Eles ignoram. Não, mas eu não estou idolatrando. Isso não é idolatria. Isso é uma admiração. Você não tem uma foto da sua mãe lá na sua casa? Então, eu tenho a foto do santo, de Maria lá na minha casa também. A diferença é que eu não me prostro diante da foto da minha mãe e faço orações e peço para que ela interceda diante de Deus por mim. Essa é a diferença. Mas, se você pega um católico que conhece um pouco mais dessa doutrina, ele vai te dizer que há uma diferença entre dolia e latria. Dolia é uma espécie de admiração, latria é idolatria, que a Bíblia diz. E o que eles praticam não é a devoção completa a esses santos, a essas imagens, mas é a admiração. Eles os veem como homens e mulheres que os inspiram a viver uma vida de santidade, o que no fim dá no mesmo. Na prática, dá no mesmo. Então veja, você diz ao católico, é pecado, está aqui na Bíblia, mas ele abre os olhos? Não, é como se um véu estivesse sobre o seu rosto, é como se escamas estivessem sobre os seus olhos. A mesma coisa era o judeu. Se pregava para eles, Jesus Cristo é o Messias prometido. Eles olhavam para o que diz a palavra deles, a Bíblia deles, mas não criam, não conseguiam perceber. Dizem que o pior cego é aquele que não quer ver. Os judeus eram assim, mas muitos crentes são assim. Paulo chega a dizer que haveria o tempo onde teríamos que pregar o evangelho não apenas para os ímpios, mas
para os próprios crentes. Irmãos, eu digo, este tempo chegou. São os nossos dias. Hoje, os crentes precisam novamente se converter, receber o Evangelho, para que se convertam genuinamente. Mas, muitos pensam, eu já sei da Escritura, talvez esse período de paciência de Deus, de tolerância de Deus, seja para que essas pessoas se arrependam e voltem-se para as Sagradas Escrituras. Mas, terceiro, Deus, ele prova que a tentativa do homem de se salvar é inútil. Irmãos, você já tentou ser bom? Inúmeras vezes. Ainda nós tentamos. Mas quanto mais tentamos, percebemos que não conseguimos. E que se dependesse de nós para a salvação, falharíamos miseravelmente. Tentamos fazer o que é correto, mas quando vemos, já estamos tropeçando nos mesmos pecados. Olha o que Romanos 8,3 vai dizer. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho. Nós olhávamos para a lei e dizíamos, ela é boa, ela é perfeita, ela expressa o caráter de Deus. Mas eu sou mau, eu não consigo cumprir, eu não consigo fazer, e aí você entrava em um dilema, eu sou perdido. Pois a Bíblia diz que para que eu seja salvo, eu tenho que estar nesse padrão, mas eu não consigo. A minha filha, ela tem 1 ano e 7 meses. Mas ela já é bem curiosa e ela às vezes tenta fazer coisas a qual ela ainda não tem capacidade. E eu permito. Eu deixo ela fazer. E aí, ela pega, por exemplo, uma vassoura, ou um rodo, ou um objeto um pouco mais pesado, e tenta manipular ali, usá-lo. E em dado momento ela percebe que ela não consegue usar aquilo adequadamente, que ela não consegue segurar aquele objeto. Aí o que ela faz? Vem correndo e pede ajuda para o pai ou para a mãe. E aí eu vou lá e ajudo ela, pego o objeto, ensino ela a varrer com a mãe dela e fazer as coisas que tem que fazer. Irmãos, é como se Deus fizesse isso conosco. Ele dá as sagradas letras, a lei, e diz, cumpra. Aí você vai tentar cumprir. Aí você chega para o pai e fala, pai, eu não consigo. Ele fala, eu sei. Sabe por que você não consegue? Porque você está maculado. A sua carne está enferma pelo pecado. É por isso que você não consegue cumprir a lei. É por isso que você tem uma força que te arrasta para o lado oposto dessa lei. Mas eu providenciei um meio pelo qual você pode ser salvo. O Senhor Jesus. Como eu disse, ninguém foi salvo pela lei no Antigo Testamento, mas pela fé em Jesus Cristo. A lei é apenas uma espécie de raio-x para mostrar o problema, para que então possamos ir ao remédio, Jesus Cristo. E por último, Jesus não demorou no passado e não demora a vir. Jesus, ele virá na plenitude dos tempos, como veio naquele momento. Há todo um contexto histórico dos judeus e dos romanos que envolvem a vinda do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus vai dizer que a segunda vinda dele não será diferente. Diz que o amor de muitos se esfriará. Esses dias mandaram uma imagem muito forte a mim, e é um tipo de coisa que eu não gosto de ver, mas às vezes você abre o grupo lá do WhatsApp, nós está esperando e tem algo desagradável. Eu abri lá, era um saco de lixo com uma criancinha, um bebezinho. E só quem tem filho, irmão, sabe o quão isso é doloroso, o quanto isso dói. Vivemos tempos onde as próprias mães deixam seus filhos para morrer. Ora, veja se isso não é amor se esfriando. Vemos constantemente filhos se levantando contra pais e os matando. Veja se isso não é amor se esfriando. A Bíblia diz também que viveríamos um tempo de apostasia. Olha para as igrejas de hoje. Hoje temos pastores que se casam com pessoas do mesmo sexo. Temos igrejas LGBT. Ou seja, esse movimento demoníaco entrou para dentro da igreja. E muitos estão aceitando. Isso é apostasia. Isso é o abandono da palavra de Deus.
tem se cumprido. É por isso que cremos que Jesus, irmãos, ele está às portas. Não é à toa que alguém disse: viva como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. A qualquer momento, nós veremos Jesus vindo. E Ele virá, como já veio da primeira vez. Então talvez sejam esses alguns motivos pelo qual demorou um certo período para Jesus vir a primeira vez. E também pelo qual aparentemente demora quase 2000 anos para que Jesus venha. É o tempo para se arrepender, é o tempo para reconhecer os pecados, é o tempo para anunciar as boas novas, é o tempo para reconhecer que somente em Cristo há salvação, não existe outro caminho. Segundo princípio. As Escrituras, entre parênteses aí, Antigo Testamento, testificam a respeito de Jesus. Olha o que Paulo vai dizer no verso 2. Que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas sagradas ou nas santas Escrituras. Deus prometeu que enviaria um Salvador. É interessante que Paulo ele é repetitivo. Até esses dias eu e Davi estávamos conversando, e ele estava me mostrando um texto e dizendo: olha, ele diz a mesma coisa aqui em cima e também aqui embaixo. E Paulo, ele fazia isso propositalmente. Ele era redundante propositalmente. Ele queria que a mensagem do Evangelho ficasse bem sentada nos corações. Que as pessoas pudessem ter plena convicção que Jesus era aquele prometido. Paulo, ele poderia simplesmente fazer uma pregação positiva. Porque isso é o que muitos querem hoje quando chegam a uma igreja. Eles querem uma mensagem que os levem à altura, às alturas. Eles querem uma mensagem que elevem a sua autoestima e o seu ego. Mas, meu irmão, você já eleva demais o seu ego. Você já eleva demais a sua autoestima. Você não precisa que alguém faça ainda mais isso. Você precisa que o Evangelho verdadeiro seja pregado, a fim de que você reconheça os seus pecados, os abandone e mude de vida. Sabe por quê? Muitas das tristezas e problemas que nós enfrentamos são frutos dos nossos pecados. Enquanto nós não resolvermos esses pecados, não adianta a gente ficar maquiando. É por isso que Paulo era incisivo a pregar o Evangelho. É por isso que o Evangelho era a base de toda a sua doutrina. Você vai ver que em Romanos ele fala basicamente sobre pecado. E por quê? Porque nós pecamos constantemente. Olha só o que diz Atos 17, 2, 3. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia: é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Irmãos, Paulo, por 3 sábados, ia a uma espécie de praça e dizia: olhem para o que os profetas diziam. Isso se cumpriu em Cristo. Os profetas não diziam que ele deveria vir de Belém, de Nazaré? Pois bem, Jesus veio de Belém, de Nazaré. Os profetas não diziam que ele teria que morrer pendurado no madeiro? Pois bem, Jesus Cristo morreu pendurado no madeiro. A Bíblia não diz que ele tinha que nascer da descendência de Davi. Jesus era da descendência de Davi. Ou seja, por 3 sábados, Paulo estava ali pregando o Evangelho e dizendo: Jesus Cristo é o Messias prometido, creiam nele, creiam nele. Mas isso talvez não era fácil de ser compreendido pelos judeus, porque a ideia de um carpinteiro crucificado em fraqueza não soava muito com a interpretação que eles tinham do Antigo Testamento. Eles esperavam um libertador. E olha o contexto que eles viviam, um contexto de escravidão, de submissão ao Império Romano.
O que eles esperavam? Um libertador político. Alguém montado em um cavalo branco, com uma espada flamejante, que pudesse tornar livre o povo de Israel. Mas o que veio? Um homem simples, filho de um carpinteiro, de uma dona de casa, que entrou em Jerusalém em um jumento, que morreu da forma mais vergonhosa daquela época. Bom, parece que esse libertador não combina muito com o prometido aqui. Eu gosto muito de filmes. E um dos filmes que é bastante marcante, que eu gosto bastante, você já deve ter assistido, é Matrix. Quem já assistiu Matrix aí? Um monte de gente, né? Enfim, o filme é mais ou menos o seguinte. O povo vivia em uma espécie de Matrix. Um mundo que não era a realidade. Era como se fosse o mundo virtual, onde os seres humanos eram usados como uma espécie de bateria para sustentar esse mundo. Eles ficavam em uma espécie de sono profundo. E aí, então, aqueles que haviam sido libertos da Matrix, deste mundo irreal, aguardavam o escolhido. E aí, o escolhido veio, o Mr. Anderson, o chamado Neo. E aparentemente, eles olhavam assim e falavam, este é o escolhido? Não, não é possível. Não é possível que esse seja o escolhido. E ele vai, apanha. O primeiro prédio que ele tenta pular, ele cai, se esborracha no chão. Mas aí então, em certo momento do filme, ele morre. E se você morresse no mundo virtual, esquece. Você morreria na vida real. Mas uma coisa inédita acontece. O Neo volta à vida. E eles dizem, ele é o escolhido. Ele é o escolhido. Eu sabia. Mas veja, ele era o escolhido para libertar aquela então civilização imaginária ali do poder das máquinas. Os judeus esperavam um libertador que os libertaria do tacão do Império Romano, não um carpinteiro. Mas era aquele carpinteiro que os judeus rejeitaram, que era o Messias. Como Isaías dizia, ele não terá a beleza ou formosura. Olhando para ele, nós não veríamos grandes diferenças, seria uma pessoa comum. Paulo prova para os judeus, nas suas escrituras, que o Messias tinha que sofrer, ser rejeitado, morto e depois ressuscitar. E, após demonstrar isso, ele afirmava, isso se cumpriu em Jesus Cristo. Ele é o Messias. Jesus é o cumprimento exato do Antigo Testamento. Irmão, você tem uma noção que em Jesus se cumpriram mais de 300 profecias? Um matemático uma vez calculou, para que isso acontecesse de maneira aleatória, seria necessário uma coincidência muito grande de 1 elevado a 1 seguido de 18 zeros. Seria mais ou menos 0,18 zeros e depois 1. Essa seria a possibilidade. Muito pequena, muito pequena, muito pequena. Mas em Cristo não se cumpriram 8. Se cumpriram mais de 300. Seria a mesma possibilidade de eu jogar essas cadeiras para cima e elas caírem todas em ordem. Algo impossível. Algo impossível. Mas nele se cumpriu. Portanto, nós não podemos de forma alguma rejeitar o Antigo Testamento. Porque estamos na era do Novo Testamento. Porque é o que muitos dizem hoje. Ah, mas isso aí é Antigo Testamento. Isso aí é lei, passou, eu não preciso mais. Eu preciso é do Novo Testamento. Não. O Antigo Testamento é a religião dos judeus. O Novo Testamento é a religião dos cristãos. Fazem como um herege do primeiro século chamado Marcião, que dizia que o Antigo Testamento deveria ser descartado, que não era a palavra de Deus, e que o Deus do Antigo Testamento era diferente do Novo Testamento. Obviamente, muitas coisas da lei se cumpriram em Jesus Cristo. O que se cumpriu? Os cerimoniais, por exemplo. E o que se cumpriu está escrito ali no Novo Testamento.
E, obviamente, essas coisas nós não praticamos mais, é por isso que nós não trazemos aqui um cordeiro para sacrificar no culto. Porque o cordeiro apontava para Jesus Cristo. O animal sacrificado apontava para Jesus Cristo. Isso se cumpriu. Existem também algumas leis civis que nós não aplicamos. E porque igreja e Estado são esferas distintas. Mas na época, o povo, a igreja, se assim pode dizer, o povo de Deus e o governo era um só. Então eles tinham leis que eram específicas para eles, que nós não temos hoje por causa dessa distinção. Mas o Antigo Testamento é palavra de Deus, tanto é que Paulo chamou de palavra inspirada por Deus. Paulo arrazoava sobre elas, dizendo que elas se cumpriram em Cristo Jesus. Portanto, rejeitá-las é cometer um pecado. Rejeitá-las é não crer na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. É não crer que este livro é totalmente inspirado por Deus. Mesmo porque há coisas no Novo Testamento que só fazem sentido à luz do Antigo. Não podemos dizer que o Novo Testamento apenas é de Deus. Ou que o Novo Testamento é apenas Deus perdoando homens e levando o seu filho à morte para isso. Dizer isso é um absurdo, não. O Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento e, portanto, ambos são necessários. Se você para observar toda a lei, os profetas e o que acontecia ali no povo, por exemplo, a expiação, a punição do pecado, tem a ver com o derramamento de sangue para a remissão. E é exatamente o que Jesus faz por nós. Ele derrama o seu sangue para que nós pudéssemos ser redimidos. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Que Escrituras são estas? Ora, o Antigo Testamento. Não havia ainda o Novo. Então, Paulo está dizendo, olha, eu entreguei a vocês a doutrina que eu recebi, que Cristo, ele morreu por vocês, conforme afirmava a lei e os profetas. Ou seja, é Jesus cumprindo a lei, as profecias e morrendo para nos justificar. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 5, 21, que aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado em nosso lugar. Irmãos, sem Jesus, nós não poderemos estar aqui. Na verdade, sem Jesus, não faria sentido nós estarmos aqui. E esse é o nosso terceiro princípio. Jesus, Filho do homem, Filho de Deus. Acompanhe comigo o verso 3 e 4. Acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja que ele diz, Jesus Cristo nasceu segundo a carne. Ele era da descendência de Davi. Nasceu de Maria e José, descendente de Davi, de Judá. Então, como um parente próximo a nós, ele pode pegar em nossa mão. Mas como Deus, ele também pode pegar na mão de Deus e fazer a reconciliação. Portanto, o que é o Evangelho? Qual é o ponto central do Evangelho? Qual é o ponto central da Bíblia? Qual é o tema, a nota pela qual a Bíblia é tocada de Gênesis a Apocalipse? Uma só. O ponto central é uma só. Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, o cristianismo, ele não existe sem Cristo. Pastor, mas é possível que uma religião exista sem seu fundador? É claro que sim. Por exemplo, você tem o budismo. Buda já morreu, não existe mais. Mas o budismo permanece por quê? Porque grande parte das religiões não estão baseadas em uma pessoa, mas no ensinamento de alguém. Não é o caso da fé cristã. A fé cristã não está baseada apenas nos ensinos de Jesus Cristo, mas no próprio Jesus Cristo. Você tem, por exemplo, os muçulmanos. A religião continua aí. Maomé já morreu,
Mas por que permanece? Porque para eles, seguir a Torá, seguir a Torá é ser muçulmano. Não interessa se Maomé vive ou morre, eu tenho a Torá. Basta eu segui-la, eu estarei cumprindo a minha religião. Ou seja, o que é vital para as religiões de forma geral? Som é a mensagem que foi deixada pelos seus mestres. Mas no cristianismo, a mensagem não é maior que o mensageiro. Pelo contrário, o mais importante é o mensageiro. Jesus não veio apenas como um portador de uma mensagem, as boas novas. Ele veio e disse: eu sou as boas novas. Eu sou o Cristo que havia sido prometido a vocês. Eu sou o caminho, a verdade e a vida pela qual ninguém pode chegar ao Pai sem mim. Tem um filme na Netflix, não sei se você já assistiu. Léo, quem já assistiu aí? O Poço. Quem já assistiu? Só o Léo, né, que eu obriguei ele. Fui na minha casa lá, eu falei: assiste esse filme aí. Achou bom, Léo? É, mais ou menos. Mais ou menos. Mas o filme eu vou resumir para você. É mais ou menos o seguinte. É tipo uma prisão que tem vários andares, 300. E em cada andar tem uma porção de comida. No primeiro andar tem um banquete e aí vai diminuindo a quantidade de comida. De forma que quando chega no andar 300, não tem nem os ossos. Então acho que, eu esqueci o nome do personagem lá, mas ele entra para essa prisão aí, e lá ele estava ali, e ele começou a perceber que os andares de cima tinha muita comida, mas o povo do andar de baixo morria de fome, e por conta disso havia assassinato e canibalismo. Ele disse: será que as pessoas lá de cima não sabem o que está acontecendo? Será que os patrões, quem gerencia esse lugar, não sabem o que está ocorrendo aqui? No poço? A gente tem que avisar. E aí então ele e um dos seus colegas ali, que ele encontra no meio do filme ali, eles decidem enviar uma mensagem para os patrões, para os gerentes daquele lugar. E eles escolhem a panacota. A panacota é um doce, é uma sobremesa. E aí eles falaram, o plano era o seguinte: nós vamos, quando a plataforma com comida chegar aqui, nós vamos chegar e subir nela, e vamos descendo até chegar ao andar 300 e depois a gente vai subir. Ou seja, a gente não chegar vivo, porque provavelmente a gente não vai chegar vivo, a panacota vai chegar até lá. E aí eles vão entender a mensagem. E aí eles vão descendo um andar, 2 andares, e vão chegando, né, e ali vão lidando com os desafios que tem ao longo do caminho. Mas chega um momento que eles estão quase mortos, e eles encontram uma criança, uma menina. O que, pela regra do lugar, não poderia estar ali, não poderia entrar criança. Você poderia levar qualquer coisa, menos criança. E aí a menina estava lá no fundo do andar. E aí eles pararam e falaram: não, a panacota foi estragada. Nós perdemos a mensagem. E aí alguém diz: não, a panacota não era a mensagem. A criança é a mensagem. A gente tem que fazer essa criança subir até os gerentes. E aí então, se a criança era da cabeça deles, fruto da imaginação ou não quero entrar nesse mérito. Mas o fato é, a criança que se tornou a mensagem. Irmãos, é isso. Essa é a ideia. Não é uma mensagem apenas, mas Jesus é a própria mensagem. Tire a pessoa de Jesus e não haverá mensagem alguma. A palavra de Deus vai dizer que se não existe ressurreição, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Não existe cristianismo sem Jesus. Não existe. Moisés não era essencial para a lei. Deus poderia usar outro, até uma mula. Mas não é o caso do cristianismo. Cristianismo não é viver apenas os ensinos de Cristo, o que devemos fazer, mas é fazer, como diz Filipenses 1:21, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A mensagem dos profetas foram sobre quem? Jesus. Paulo, Pedro e os demais apóstolos falaram a respeito de quem? Jesus, Cristo e a ressurreição. Ou seja, toda a mensagem de Gênesis e Apocalipse bíblica gira em torno de uma pessoa. A pessoa do Senhor Jesus Cristo.
que nasceu segundo a carne, era da descendência de Davi, foi verdadeiro homem, teve um corpo, uma alma, mas também foi verdadeiro Deus. Ele sim, nasceu de uma mulher, cresceu, teve fome, sede, tristeza, dor e morreu como qualquer mortal, mas ele também ressuscitou dentre os mortos. E como Deus, pôde também nos salvar. Mas veja aqui comigo, se tivesse sido feito homem, se fizesse homem, ele não poderia nos salvar. Porque ele não seria um de nós. É por isso que Filipenses vai dizer que, sendo Deus, não usou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou e se tornou a semelhança de um homem, em figura humana. E ele foi reconhecido em tal. É por isso que ele pôde morrer e também nos salvar. Porque ele é um parente próximo nosso. É interessante isso, irmãos, porque às vezes você pode pensar: será que Deus sabe o que eu sofro? Será que Deus entende a minha dor? Será que Ele sabe o que é ter fome? Sentir tristeza? Sofrer? João já perguntou: Senhor, por acaso tenho olhos de carne para ver o que eu vejo? Por acaso o Senhor pode sentir o que eu sinto? E em Jesus Deus responde: sim. Sim. Eu me fiz um de vocês. Eu sei o que vocês passam. Eu mesmo passei por tudo isso. Eu morri em uma cruz. Ele veio da descendência de Davi. É interessante que Deus ele se revela de forma progressiva na Escritura. Eu vou enviar o Messias para vocês. Ok? Ele promete lá em Gênesis 3,15: sairá da semente da mulher. Uma promessa geral. Tá bom. Mas isso é muito vago, Deus. Então ele diz, ele estreita essa promessa. Será da semente de Abraão, ou seja, será hebreu. Ok? Mas Abraão teve 12 filhos. Israel tem 12 tribos. De qual tribo, Deus? Aí ele vai dizendo, ele virá da tribo de Judá. Senhor, mas a tribo de Judá tem muitas famílias. Então ele diz, virá da casa de Davi. Será um descendente de Davi. Ou seja, toda a argumentação de Paulo para com os judeus é para mostrar que Jesus é o filho de Davi. Lembra os cegos? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Paulo, ele mostrou aos judeus, na sua própria lei, que Jesus era o descendente de Davi e, portanto, o Messias. Mas ele não apenas se fez homem. O verso 4 vai dizer que ele foi designado, declarado filho de Deus. Irmão, Jesus não foi feito filho de Deus porque ressuscitou, mas ele sempre foi Deus. Lembra João 1? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. É isso que João vai declarar, dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua luz, luz como unigênito do Pai. Olha o que Filipenses 2, 5 a 8 vai dizer: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Como homem, ele pode resolver o nosso problema. Ele pode pegar em nossa mão, como um parente próximo, para pagar a nossa dívida. E como Deus, ele pode segurar na mão de Deus e fazer a reconciliação. É por isso que na cruz, a justiça e o amor de Deus se beijam, se encontram. Ali na cruz, Deus satisfaz toda a sua justiça. Nós não podíamos e não podemos ir ao céu por nossos meios. É por isso que Jesus veio a nós.
E precisamos reconhecer a nossa necessidade de um Salvador, de um Messias, de alguém que entre em nossa vida e a transforme por completo, e não apenas nos livre dos males dessa vida, mas da destruição eterna, do inferno. Essa é a mensagem que Paulo carregou. Essa é a mensagem que nós precisamos levar adiante. O Evangelho são boas novas a respeito do Filho, Jesus Cristo. Jesus, irmãos, não veio apenas nos capacitar ou mostrar um caminho. Ele veio dizer a mim e a você: parem de buscar alternativas, pois eu sou o caminho. Eu sou o caminho que leva a Deus. Jesus não é apenas o portador de uma mensagem nova ou revolucionária. Não, ele veio e disse: eu sou a boa nova. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Jesus, ele não vem apenas viver como de nós. A Bíblia diz que Deus o fez pecado, para que ele pudesse ser feito justiça de Deus. Mas ele não tropeçou. E ele anuncia com isso: eu fui bom o suficiente. Portanto, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aquele que crer em mim irá ao Pai. Aquele que não crer, não irá. Eu sou o cumprimento da justiça completa de Deus. Portanto, irmãos, o Evangelho não é apenas uma mensagem para que você se arrependa dos seus pecados, mas o Evangelho é uma pessoa pela qual eu e você devemos nos apegar e viver para glorificá-lo. É por isso, irmãos, que eu tenho a plena certeza, e você também deve ter, que se eu morrer hoje, eu não vou para o inferno. Eu estou salvo. Porque a minha fé não é baseada em um homem que trouxe uma mensagem e se foi, e não voltou para contar a história. A minha fé é baseada em alguém que veio, morreu, ressuscitou, disse que iria voltar e que um dia eu e você estaríamos com ele. Por isso, Jesus Cristo é o cumprimento da promessa de Deus, ontem, hoje e sempre será. Você crê nisso? Vamos nos colocar de pé e orarmos?